Ichikawa acaba de sair do banho quando ouve sua própria voz. Sua família assiste a seu discurso gravado. Ele pega o celular e a irmã o provoca, fazendo-o se perguntar se ela viu Yamada na enfermaria. Na escola, Ichikawa se pergunta se Yamada gosta dele. Então desvia o olhar quando seus olhos se cruzam, e pensa que precisa tomar cuidado para não estragar tudo. Yamada estava para chamá-lo quando Chihiro pergunta se ela irá ao karaokê comemorar com o time de basquete. Ela diz que vai e Ichikawa pensa que está difícil achar um momento para conversar. Em frente ao prédio da escola, Ichikawa nota que o time masculino de basquete também irá para a comemoração e, contra sua vontade, o segue. O grupo se diverte enquanto Ichikawa os espia pela porta. Garotas que voltavam para a sala o encontram. Elas o reconhecem pelo discurso e o arrastam para dentro. Yamada fica surpresa ao vê-lo e ele sai correndo, voltando para sua sala. Yamada entra na sala e se senta ao lado dele. Ele pergunta o que houve. Ela responde que se sente fora do lugar e pergunta dele. Se aproxima e pergunta se ele a seguiu. Envergonhado, ele responde que não estava preocupado. Yamada pergunta se ele a ouviu na enfermaria. Fala o que tem sentido desde então e que ele não precisa se preocupar. Mas ele diz que não estava preocupado com isso. Após reunir coragem, ele revela que não gosta de vê-la sair com os rapazes do basquete e pede desculpas. Yamada, feliz, começa a cutucar as costas dele. Eles notam garotas espiando pela porta. Ichikawa está na frente do grupo todo, segurando o microfone e se perguntando como chegou a isso. Na biblioteca, Ichikawa pensava sobre o karaokê quando Hara aparece dizendo que quer conversar. Yamada o observava com um olhar assustador. Hara fala que também quer falar com ela. Ela os convida para irem a uma loja de doces com o Kanzaki. Yamada fica preocupada se não estaria atrapalhando o encontro deles, mas ela responde que foi ele quem sugeriu convidá-los. Yamada pergunta se eles estão namorando. Ela nega. Ichikawa pergunta por que não estão namorando se saem juntos. Yamada aceita e Ichikawa diz que eles podem apenas abandoná-la se ela estiver atrapalhando. Hara fala que achou que ele iria também, já que será dia 14 de março. Ichikawa lembra que é White Day e diz que irá se puder. Eles avisam Kanzaki e Ichikawa percebe que isso é um encontro duplo. Ichikawa e Hara se encontram no trem e conversam sobre chegar mais cedo. Ao falarem do White Day, Ichikawa comenta que ainda não decidiu o que dar para Yamada. Hara sugere de irem comprar os presentes juntos. Eles andam por Harajuku enquanto conversam sobre o que Yamada deu para ele. Eles param em frente a uma loja de bijuterias e Ichikawa pensa em dar um catálogo para ela escolher. Então percebe que tem sido negativo e pede desculpas. Hara diz que está tudo bem, já que eles são parecidos. Então vai até os chapéus e pergunta o que ele acha. Quando ele dá sua opinião, Yamada aparece atrás dele. Ela faz uma expressão sombria, mas a pessoa atrás dela, Kanzaki, tinha uma aura mais sombria ainda. Yamada ignora Ichikawa e fala que Hara realmente parece fofa. Depois olha para ele com um olhar ameaçador. Ichikawa deduz que isso é inveja. Kanzaki murmurava pragas para Ichikawa. Hara tenta forçadamente fazer Ichikawa concordar que Yamada é fofa. Depois fala para irem andando e Ichikawa pensa que todos estão tendo um mal entendido. Enquanto as garotas pegam doces, Kanzaki comenta que Hara é fofa, mas fica irritado quando Ichikawa concorda. As garotas voltam para a mesa e Kanzaki pede para Hara pegar mais, já que ele é quem está pagando. Ela diz que está cheia, mas sua barriga a atrai, deixando-a morrendo de vergonha. Kanzaki explica o motivo de ter convidado a Yamada. Depois elogia Hara, deixando Yamada surpresa. Hara fala que ele fala isso direto, deixando Yamada mais surpresa ainda. Ela olha para Ichikawa e diz que está com inveja. Kanzaki oferece suas batatas fritas, mas Ichikawa pede para ele parar, pois está apenas forçando suas opiniões nela, que ele não deveria pará-la de querer mudar. Kanzaki concorda e afirma que a amará independente de como ela seja, que gosta de vê-la feliz quando come, então dá um presente para ela. Hara abre um kit de talheres e fica feliz com o presente, então decide comer. Kanzaki conta que chegou mais cedo, encontrou Yamada e ela o ajudou a escolher o presente. Ichikawa pede para ele não interagir com ela. Kanzaki pensa que é por ela ser famosa, mas Ichikawa nega e fala que ela é dele. Yamada ouve a declaração e fica completamente vermelha. Ichikawa tenta inventar uma desculpa, mas ninguém acredita. Enquanto caminham, Kanzaki fala dos pontos positivos de Ichikawa. Ele fica envergonhado e tenta mudar o foco do assunto. Kanzaki fala angustiado sobre seu relacionamento, mas se conforma com o que vier. Hara, com uma péssima atuação, fala que Yamada se perdeu. Agarra Kanzaki e sugere de se separarem para procurá-la. Yamada pega Ichikawa pelo braço e o puxa. Ela fala que, só porque se passa muito tempo junto de alguém, não significa que não quer continuar fazendo isso. Ao perceber o que falou, ela fala que estava falando de Hara e do Kanzaki. Então pergunta o que ele quer fazer. Ele fala para ir embora, deixando-a desanimada. Ichikawa se critica enquanto estão no trem. Então seu imaginário surge e pergunta quem confia mais nele.
Os passageiros se movem e acaba pressionando Ichikawa, que protege sua mochila. Yamada o protege e pergunta se ele tem algo importante guardado. Ele diz que sim e pede um pouco do tempo dela depois de saírem da estação. Sentados em um banco, Yamada atualiza o garoto sobre o que Hara e Kanzeki estão fazendo. Ele percebe que ela teve que ser muito corajosa no dia do São Valentim, então tenta parar de pensar de forma negativa e pega o que estava em sua mochila. Ele entrega o muffin com as mãos tremendo. Yamada fica surpresa e animada. Ela pergunta se é caseiro, ele diz que sim, então ela o abre e começa a comer. Ele a para e pede para comer mais devagar. Ela percebe um plástico no meio do muffin. Ao pegá-lo, havia um acessório dentro dele. Ichikawa começa a ir embora, mas Yamada corre atrás dele e o segura. Entrega o acessório e pede para ele colocar nela. Tremendo, ele coloca a pulseira. Muito feliz, ela pergunta como ficou. Ichikawa responde que poderia morrer de tão fofa. Yamada chora de felicidade. Ichikawa se aproxima dela e pensa que esse é o jeito deles. E esse foi o episódio 7.